Boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos dar início a mais uma reunião, mais um culto. Eu te convido comigo no Salmo de número 93. Salmo de número 93. Amém? Diz a palavra do Senhor. O Senhor reina, vestiu-se de majestade vestiu-se o Senhor, e armou-se de poder. O mundo está firme e não se abalará. O teu trono está firme desde a antiguidade. Tu existes desde a eternidade. As águas se levantaram, Senhor. As águas levantaram a voz. As águas levantaram o seu bramido. Mais poderoso do que o estrondo das águas impetuosas, mais poderoso. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus, Pai maravilhoso, exaltamos e engrandecemos o Teu nome, te louvamos por Tua grandeza, Tua fidelidade, te louvamos porque em Ti não somos abalados, te louvamos porque em Ti nós temos segurança, te louvamos porque em Ti nós temos esperança, te louvamos porque em Ti não estamos desamparados. Tu és único, santo, justo, eterno, maravilhoso, majestoso, poderoso, digno de honra, digno de glória, digno de louvor. Seja exaltado em nossas vidas, seja exaltado nesse lugar, seja exaltado entre as nações, em o nome de Jesus. Nós colocamos as nossas vidas, este momento, diante de Ti, Senhor, colocamos tudo, as nossas diversidades, adversidades, as nossas ansiedades, as nossas inseguranças, diante de Ti, e confiamos no Senhor, rocha nossa, Deus nosso, Deus da nossa salvação, socorro presente nas aflições, em o nome de Jesus. Encha as nossas vidas, encha os nossos corações, leva o nosso entendimento cativo, a fidelidade, a obediência, a compreensão da Tua palavra. Toda obra contrária, todo intento maligno, todo sentimento contrário, tudo que não provém do Senhor caia por terra, em o nome de Jesus Cristo. Nós consagramos as nossas vidas, essa reunião ao Senhor. Toma o primeiro e único lugar, Senhor. Que o único nome a ser exaltado e glorificado essa noite seja o nome do Senhor. Seja exaltado em nosso meio. Em nome de Jesus. Prepara nossos corações. Prepara esse tempo. Prepara este momento, Senhor. Que todos ao ouvirem a Tua palavra, o entoar dos louvores, as orações aqui ministradas, sejam tocados pelo Teu poder, sejam tocados pela Tua glória. Que haja em o nome de Jesus, através dessa transmissão, através do louvor, através da palavra cura, avivamento, transformação, restauração, despertamento, compreensão da Tua boa, agradável e perfeita vontade, em o nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Pai do Senhor, boa noite. Irmãos, a gente sabe que estamos vivendo um tempo grande de crise mundial. Mas eu quero dizer para vocês que o momento que eu tive maior de crise, no ano de 2016, eu tinha acabado de sair da primeira sessão de hemodiálise. E eu comecei a questionar no quarto, chorar, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? O que vai ser do meu futuro? Eu estava escutando uma playlist do meu celular, uma música que veio na hora era assim: Eu Te Conheço. A partir daquele momento eu fiz 1 ano e 4 meses de hemodiálise sem murmurar, porque eu sabia que Deus me conhecia, que Ele estava comigo o tempo inteiro. Essa crise que a gente está passando, pessoas às vezes precisando de cesta básica, de emprego que está acabando. Nunca se esqueça que Deus te conhece, Ele está com você, Ele está passando toda essa tormenta ao seu lado. E você vai sair mais que vencedor, não vai sair derrotado, vai sair com mais experiência diante da presença do Senhor. E também uma coisa muito interessante é que a palavra de Deus fala para a gente buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Vamos louvar primeiro, buscar o Senhor, adorá-lo e esperar que o melhor Ele que vai fazer por nós. Não adianta a gente bater cabeça, correr atrás, porque está tudo na mão dEle. Vamos louvar o Senhor, amém? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de sua mão. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não
floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, Mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. perto Quero estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti,
Glória a Deus. Bem, irmãos, vamos meditar em Efésios. Abram suas Bíblias em Efésios, carta aos Efésios, capítulo de número 2, versículo 11. Efésios 2, versículo 11. Desculpa, versículo 11. Diz a palavra do Senhor: portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão, feito no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus Cristo. Amém? Oremos. Obrigado, Pai, por tua graça, fidelidade e amor. Tua palavra foi lida, será agora ministrada. E eu peço em nome de Jesus, que cada palavra que dita essa noite seja conduzida pelo teu Espírito e que ela cumpra aquilo que é o teu propósito no coração, na vida de cada ouvinte, quebrando barreiras, fortalezas na mente, em o nome de Jesus, despedaçando grilhões, abalando prisões, e que com tudo isso o teu nome seja exaltado e glorificado. Seja feita a tua boa, agradável e perfeita vontade, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Eu quero pensar um pouquinho com vocês essa noite, em quem nós éramos, em quem nós somos, em quem nós seremos na volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quem nós éramos, de acordo com essa passagem? Estranhos à promessa. Nós éramos pobres pecadores, condenados à morte, condenados a uma eternidade de sofrimento, estranhos à aliança, estranhos, longes, não participantes da graça. Não tínhamos acesso à redenção. Mas agora, mediante o sangue de Jesus, mediante Cristo Jesus, o nosso Senhor, deixamos de ser pobres pecadores, nos tornamos remidos, perdoados, recebemos vida, vida plena, vida em abundância, a vida que o Senhor nos permitiu ter pelo seu sacrifício. Amém? Glória a Deus. Então, antes éramos condenados, perdidos, pobres, cegos. Antes éramos sem esperança, mas hoje não. Hoje nós temos Cristo Jesus, esperança da glória. Amém? Glória a Deus. Agora abram comigo sua Bíblia em Atos capítulo 15. Versículo de número 13. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir entre as nações um povo para o seu nome. A fim de reunir entre as nações um povo para o seu nome. Presta atenção. Havia uma discussão entre os gentios que aceitavam a fé cristã, se eles seriam ou não circuncidados. E Simão agora vai argumentar: olha, é o seguinte, é desnecessário colocar um peso sobre ele, sobre esse povo que agora aceitou Cristo, sobre os não-judeus, que somos nós, a promessa que nos alcançou. É desnecessário fazê-lo seguir uma quantidade de regra religiosa, judaica. Por que é desnecessário? Porque Deus os aceitou. Versículo 13, vamos ler novamente.
Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. 14. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para com o seu nome. Ele está falando, não, Deus não vai aceitar os gentios, os não-judeus, por obedecerem um conjunto de regras impostas. Não, Deus já os aceitou. Então antes nós éramos estranhos à aliança, estranhos à promessa, perdidos, sem rumo e condenados, mas hoje nós somos aceitos pelo Senhor. Ele nos aceitou, amém? Tem um monte de gente que luta para ser aceito por pessoas, mas o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador de todas as coisas, Ele aceitou a mim, Ele aceita você que está ouvindo essa mensagem, essa palavra. Ele nos aceitou, não por causa de um conjunto de regras, não por obedecer um conjunto de regras, mas por graça, por amor. Ele nos aceitou. Ele nos aceitou e ainda nos deu o seu Espírito. Ele nos aceitou, e o texto vai dizer que tem reunido, desde o Pentecostes, tem reunido um povo de todas as nações para o seu nome, para a sua possessão, por graça. Maravilhosa graça, inexplicável graça, indescritível graça. Então antes éramos estranhos à promessa, antes éramos condenados, mas hoje nós somos propriedade de Deus, amém? Nós somos propriedade dEle, e como propriedade dEle, Ele zela por nós. Nós não estamos sozinhos, jogados ao léu, não. Nós somos propriedade desse Deus que nos ama, que nos escolheu por pura graça, e Ele zela por nós. A Bíblia Sagrada vai dizer em Timóteo que nós somos o seu povo, que nós somos a verdadeira igreja, a igreja do Deus vivo. Nós somos a igreja dele, escolhido por ele, aceito por ele, selados com o Espírito Santo que vem dele. É isso que nós somos. Timóteo 3, 14 e 15. Escrevo-lhe essas coisas, embora espero ir vê-los em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. É isso que você é, amém? É isso que nós que cremos em Cristo somos. Nós somos a igreja do Deus vivo. E ele continua dizendo, coluna e fundamento da verdade. Existe uma crise de identidade em nossa geração. Existe uma crise de identidade no meio cristão. É por isso que tantas pessoas em nosso meio se encontram perdidos, buscando a aprovação de pessoas, buscando a aprovação de líderes, a aprovação dos irmãos, a aprovação da família, a aprovação de relacionamento, com uma crise terrível de identidade, porque não sabe que já é aceito pelo Senhor, não sabe que é igreja do Deus vivo, não sabe que é coluna e fundamento da verdade. É isso que eu sou quando eu aceito Cristo como meu Senhor e Salvador, quando eu sou unido a Ele pela fé. É isso que eu sou, coluna e fundamento da verdade. Por isso que nós não compactuamos com mentira. Por isso que nós temos luz que resplandece em meio às trevas. Por isso que o engano não toma as nossas vidas. Por isso que nós nos destacamos e sobressaímos diante das obras da maldade, porque somos coluna e fundamento da verdade. Antes éramos estranhos, mas hoje nós somos propriedade de Deus e somos coluna e fundamento da verdade. Hajamos dessa maneira, como colunas, como fundamentos. Efésios 2,19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas,
tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nós somos propriedade de Deus, coluna, fundamento da verdade, e o texto está dizendo agora que nós somos pedras vivas, onde Cristo é a pedra angular, e o texto diz que devemos estar crescendo, ajustados sobre a pedra angular. É Ele a nossa referência, é sobre Ele que nos apoiamos, é sobre Ele que a nossa fé é edificada. Porque tantas pessoas vacilam em sua fé, em sua devoção cristã, no seu ministério, porque tem, glória a Deus, calma lá, porque tem sido levantado, tem edificado a sua fé sobre pessoas, tem edificado sua fé sobre templos, tem edificado sua fé sobre promessas humanas, tem edificado sua fé sobre expectativas pessoais, e vai ruir, e vai se frustrar, porque Cristo é a pedra principal, é Ele a pedra da esquina, e nós devemos crescer sobre essa pedra. Agora a Bíblia Sagrada fala que somos pedras vivas, e não é possível crescer sem nos relacionarmos com Cristo, que é a pedra angular, e sem nos relacionarmos com o próximo. Se nós rejeitamos a comunhão, o crescimento em unidade, nós estamos fora do propósito de Deus. Nós estamos fora do propósito de Cristo. Eu não vou me envolver porque eu me frustro, eu não vou me envolver porque eu sou assim, eu não vou me envolver porque eu sou assado, eu não vou me envolver porque quando eu me envolvi aconteceu isso. Ei, você só pode crescer relacionando com a pedra angular e com as outras pedras vivas. Ei, Cristo te aceitou com suas mazelas, te aceita com os seus defeitos, com as suas dificuldades, com as suas limitações. Então se relacione, cresça. E se alguém te decepcionar, é uma oportunidade de você imitar a Cristo perdoando. E se alguém te ferir, é a oportunidade de você imitar Cristo perdoando. E se alguém te abandonar, é a oportunidade de você imitar Cristo fazendo de forma diferente. E se alguém te maldizer, é a oportunidade de você imitar Cristo abençoando. Só vamos crescer em comunhão, só vamos crescer em relacionamento, só vamos crescer quando entendermos que existe um propósito para as nossas vidas, e esse propósito não é viver do meu jeito, segundo a minha vontade, segundo a minha carne, não, é vivendo os propósitos de Deus, que me tirou de ser estrangeiro, de uma eterna condenação, e me colocou para ser uma pedra viva na construção, onde Ele é a base, onde Ele é o alicerce. Paulo e Silas entenderam que eram pedras vivas, e as feridas nas costas, os pés amarrados, a humilhação da prisão não os impediu de oferecerem ali, no meio da escuridão, da dor, da injustiça e do sofrimento, sacrifícios de louvor a Deus. Que nós possamos todos os dias compreender que somos pedras vivas, que estamos sobre um alicerce, uma base firme, que é a rocha da nossa salvação, que é Cristo Jesus, que temos o propósito de crescer alinhados simetricamente com Cristo e dessa maneira oferecer a nossa vida como adoração, oferecer sacrifícios de louvor, oferecer ao Senhor o que nós temos de melhor, porque a nossa esperança, ainda que venha dificuldade, ainda que venha enfermidade, ainda que chegue o caos, ainda que chegue a adversidade, tempestades, furacões, a nossa esperança permanece inabalável. A verdadeira igreja não é feita de tijolos. A verdadeira igreja não é feita de mãos humanas. A verdadeira igreja, ela é erguida
por Deus e feita por pessoas. A verdadeira igreja sou eu, é você, nós juntos, pedras vivas, sendo edificados em comunhão. Eu preciso de cada um de vocês que estão aqui, eu preciso de vocês que estão nos ouvindo. Amém? Nós precisamos uns dos outros. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixamos de ser estranhos à promessa e aliança, passamos a ser propriedade de Deus e passamos a ser morada de Deus. Nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos. Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 12, se não me engano. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. E a todos quantos o receberam, ele deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós que recebemos Cristo somos chamados filhos de Deus. Deixamos de ser estranhos à promessa e hoje passamos a ser filhos de Deus. E como são ricos os filhos de Deus. Quão preciosos bens nós, filhos de Deus, temos. E nada pode nos tirar isso. Como filhos de Deus, nós somos providos. Como filhos de Deus, nós somos amados. Como filhos de Deus, nós somos cuidados. Como filhos de Deus, somos sustentados. Como filhos de Deus, somos amparados. Como filhos de Deus, nós somos perdoados. Nós somos protegidos. Nós somos ouvidos. Ei, entende? Existem pessoas com crise de identidade pela ausência de um pai, pela ausência de uma mãe, ou pela presença de um pai e de uma mãe, abusadores, que abandonam, que maltratam, que humilham. Existem muitas pessoas na fé cristã com uma crise de identidade por causa disso. Ele nos chamou e nos fez seus filhos, e Ele é Pai de amor, Ele é Pai de bondade, Ele é Pai presente, é Pai que corrige o filho que ama, sim, mas corrige por amor, corrige para um crescimento. Ele é Deus que provê a necessidade dos seus filhos, Ele é Deus que tem colo disponível para aqueles que estão angustiados. Você que está aqui presente, você que está ouvindo essa mensagem, se você se encontra angustiado, angustiada, abatido, abatida, com medo, tem colo do papai para você. A Bíblia Sagrada fala que não podemos apenas chamá-lo de pai, mas podemos chamá-lo de Abba Pai. Isso remete à intimidade. Você pode chamá-lo de papai, de papaizinho querido. Antigamente, quando éramos estranhos à promessa, não era admitido sequer falar o nome pai. Mas agora nós podemos chamá-lo de papaizinho. Ele nos tornou seus filhos. Papaizinho, eu preciso de ti. Papaizinho, hoje eu preciso de colo. Papaizinho, eu preciso do seu abraço. Papaizinho, eu preciso da sua presença. Ele é Emanuel. Ele é Deus presente. Ele nos protege. 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro, mas não se aproximarão, porque nós temos um Pai que nos protege. Ele nos ouve, porque Isaías vai dizer que os ouvidos do Senhor não estão insensíveis ao nosso clamor, à nossa oração. Ele estende as mãos em nosso favor, porque a palavra também vai dizer em Isaías que a sua mão não está encolhida, para que não nos possa ajudar. Ele nos deu o seu Filho, Romanos 8, e não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas, tudo o que é necessário para trilharmos nessa terra, tudo o que é necessário para trilharmos em fidelidade como filhos do Senhor, Ele nos dá, Ele nos dá. Como filhos, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo.
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. É uma herança preparada para nós, que somos filhos dele. Amém. Nós somos filhos, nós somos morada, nós somos pedra viva, nós somos propriedade de Deus, nós somos parte do reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, 13 e 14. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ah, pastor, mas você não sabe como eu sou. Ah, pastor, mas você não sabe como eu fui. Ah, pastor, você não sabe o que eu já fiz. Crise de identidade, porque alguém não perdoou. Crise de identidade, porque você próprio não se perdoou, mas nele nós temos o perdão dos pecados, nele nós temos a redenção, e todo o pecado é lançado no mar do esquecimento, e as coisas velhas se passaram, e nele há um novo, tudo se faz novo, ele faz novas todas as coisas, nele há perdão, nele há graça, nele há misericórdia, e nele nós não somos mais escravos do pecado, nele nós não somos mais escravos da carne, nele não somos mais escravos do diabo, nele nós não somos mais escravos do mundo, porque Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não somos mais perdidos, Jesus é o caminho. Não somos mais cegos, Ele é a nossa luz e brilha na escuridão. Não somos mais nus, porque nele nós somos vestidos de vestes de santidade. Não somos mais desamparados ou desesperançosos, não, porque nele nós temos amparo e ele é a verdadeira esperança. Não pertencemos mais às trevas do pecado, não pertencemos mais às trevas do ódio, porque hoje brilha em nós o amor. Não pertencemos mais às trevas da ganância, porque hoje brilha em nós a doação. Não pertencemos mais às trevas da avareza, porque hoje o nosso sustento, provisão e confiança estão nele. Não pertencemos mais às trevas das obras mortas, porque nele raia, brilha a vida, e ele está em nós, e em nós vai brilhar a vida. Nós somos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso nós brilhamos em meio às trevas. Por isso nós fazemos a diferença, nós que estamos nele, nós que cremos nele, nós nos tornamos participantes do reino do Filho do seu amor. Existe luz de Deus em nós. Amém. É isso que nós somos, igreja. Igreja viva. Não é uma igreja morta, nós somos igreja viva, propriedade dele, morada dele, filho dele, pertencentes ao reino dele. Nós somos isso. E eu quero concluir dizendo quem nós seremos. Poderia falar muito tempo aqui, mas eu vou me ater a um versículo. 1 João 3,2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Hoje somos filhos, propriedade, morada,
pedra viva, igreja do Deus vivo, pertencentes ao seu reino, ao reino da luz, o reino da vida, o reino da verdade, o reino da justiça. Hoje nós somos, e o que seremos ainda vai se manifestar. E como vai se manifestar? Onde nós veremos a nossa esperança, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como Ele é. E seremos como a Ele. O que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. E nós estaremos juntos com seres celestiais, adorando, bendizendo e cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o meu Redentor, o meu libertador, o meu resgatador, a minha esperança, o Deus da minha salvação. Aleluia! Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança. E pensar nessa esperança, em quem éramos perdidos, condenados, em quem nós somos, filhos, herdeiros, propriedade, morada, pedras vivas, igreja viva, em quem nós seremos, assim como Ele é, nós também seremos. Pensar nisso nos dá coragem para nós sermos pacientes em meio às tribulações. Vivemos tempos difíceis, mas pensa, igreja do Deus vivo, vocês que estão assistindo esse vídeo, antes nós éramos estranhos à aliança, estranhos à promessa e condenados. Hoje nós somos pertencentes ao reino da luz, o reino de Deus. Somos chamados filhos, somos propriedade dele. Amém? E não estamos desamparados no meio desse caos que se estabelece ao nosso redor. Nós choramos, nós sofremos, experimentamos dor, experimentamos angústia, passamos por tempos difíceis, mas tenha esperança, seja paciente na tribulação, porque a tribulação está produzindo para nós, que somos igreja do Deus vivo, propriedade dele, um peso de glória muito excelente. Seja paciente na tribulação, porque esse não é o final da nossa história, tem uma vírgula: a glória de Deus há de ser revelada, o nosso Redentor vivo está. Seja paciente na tribulação, crendo que o que está para acontecer na vida de nós, que somos propriedade de Deus, olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem. Seja paciente no processo de dificuldade que você está passando, porque não é o ponto final. Seja paciente na espera, porque mais um pouquinho, e o que há de vir virá, e não tardará, e fará novas todas as coisas. Seja paciente. Por isso, em todas as coisas dê graças, porque essa é a vontade do nosso Senhor. Sejamos gratos hoje, no presente. Só o fato de não sermos mais perdidos e condenados já é razão suficiente para sermos gratos e rendidos ao Senhor. Mas além de termos sido resgatados e de hoje sermos pertencentes à promessa, à aliança, de sermos aceitos por Deus, selados com teu Espírito e pertencentes à promessa, e ainda esperamos o grande dia onde o que é corruptível será coberto, revestido de incorruptibilidade. Então, com base nisso, sejamos gratos em meio ao caos, sejamos gratos em meio aos processos difíceis, sejamos gratos em meio às crises, porque o nosso Deus está vivo e permanece para todo sempre. Em nome de Jesus, eu quero chamar bem rapidinho o louvor. Estão aqui? Glória a Deus. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Eu quero te convidar a se apropriar da sua identidade em Deus.
Você tem uma identidade, Ele é Pai. Você tem uma identidade, você é propriedade dEle. Você tem uma identidade de filho. Em nome de Jesus, se permita ser curado. Se permita ser curada nesse momento. Fala, eu tenho uma identidade. Tem gente que está pensando, mas eu estou perdido. Eu não sei como que vai ser. Ei, você tem uma identidade. Presta atenção, você tem um Pai. Preste atenção, o Espírito Ele deu para você. É sobre você. Você faz parte de uma construção, você é pedra viva. Entende isso em nome de Jesus. Neste momento, a angústia, o desespero, o medo, elas devem sumir, porque você está entendendo a sua identidade, você está se apropriando de quem você é em Deus. E aqueles que estão firmados em Deus são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para todo sempre. Eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus, você vai prevalecer. Existe promessa de Deus para a sua vida. Seu Redentor está vivo. Você é filho, você é filha, amado, amada, a propriedade de Deus. Seja paciente na tribulação, cresça no processo, contemple os milagres diários de Deus em sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos entoar uma canção. Eu te convido a meditar no que foi ministrado e depois eu vou orar com vocês, amém? Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Obrigado, Senhor, por tua graça e fidelidade. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por nos transportar das trevas para a tua maravilhosa luz. Obrigado por nos ter como propriedade tua, como filhos teus. Obrigado por nos amar incondicionalmente. Obrigado por nos aceitar. O Senhor é o Senhor de toda a terra, o Senhor de todas as coisas. E nos aceitou, e nos chamou, colocou um propósito em nossas vidas. Obrigado, obrigado por sermos participantes da tua promessa. Que o teu Espírito
traga ao nosso coração, à nossa memória todos os dias essa verdade, porque ela nos dá esperança. Ela nos dá esperança para agirmos em nome de Jesus com alegria diante das adversidades. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, tem feito e ainda há de fazer em nossas vidas e através das nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Antes de nós encerrarmos, esse é um momento que temos a oportunidade de adorar o Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas. A Bíblia fala que nós somos pedras vivas na construção. Amém? E nós participamos dessa construção, dessa edificação. E nós participamos anunciando com a nossa boca, nós participamos servindo com o nosso trabalho, com a nossa dedicação. E nós participamos também contribuindo. Amém? Tenha liberdade para contribuir, não por medo, não porque o pastor falou, por medo do demônio, não. Porque nós somos pedras vivas e fazemos parte dessa grande obra, dessa grande construção. E através de nós, o nome do Senhor vai ser conhecido e glorificado. Amém? Em nome de Jesus.